Olá, gente! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com um assunto que vocês já viram, mas que nós vamos rever. Vocês viram no ano passado. No início do ano, nas primeiras aulas eu fiz uma revisão, mas hoje eu estou seguindo o cronograma do livro e o livro retoma o assunto, né? Então nós também iremos retomar. Bom, verbo significativo é diferente do verbo de ligação. O verbo significativo expressa por si mesmo uma informação, ou seja, tem um sentido próprio característico. Exemplo, eu vou ao cinema todo domingo, é um verbo significativo. Investigadores encontraram novas populações da borboleta azul. Esse é só um verbo, não é um verbo significativo. O verbo significativo é o que a gente chamou de verbo intransitivo, aquele que em si possui todo o significado, lembram? E o verbo, como encontraram aí, é o verbo transitivo, aquele que precisa de complemento. Então, verbos significativos são verbos intransitivos, ou seja, são verbos que não precisam de complemento, são verbos que em si eles possuem toda a significação necessária para a compreensão. Vocês podem se perguntar, mas professora, vou pede um complemento, vou aonde? Eu sei que pede um complemento, mas o sentido do verbo, ele é completo. Se eu falar vou, vocês vão imaginar eu saindo de um lugar e indo ao outro, qualquer lugar, mas vocês vão imaginar a ação. Mas se eu disser que encontrei, vocês não vão conseguir imaginar, porque vocês vão tentar saber o que é que eu encontrei. Então, a gente diz que o verbo significativo é um verbo que em si, ele já possui toda a sua significação, tá? Alguns livros, algumas gramáticas, vocês podem encontrar, eu não li o livro de vocês todo, mas até onde eu li, ele chama verbo significativo. Mas em alguns lugares, se vocês forem estudar pela internet, por outras propostas, vocês podem encontrar como verbos de ação ou verbos nocionais. São dois nomes para dizer a mesma coisa. Eu sempre falo verbo de ação, quando eu estou dando aula de verbo de ligação, eu sempre digo verbo de ligação é diferente do verbo de ação, porque o verbo de ligação é o estado de espírito. Eu sempre repito isso com vocês, para vocês darem essa diferenciada. Então, o verbo significativo, ele indica ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. Apresentam transitividade ou não. A transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem complemento, chamamos de transitivos. E aos que não exigem complemento, chamamos de intransitivo. E isso nós já vimos, né? Não é nada novo para vocês, nenhum bicho de sete cabeças. Tudo isso aqui nós já vimos. Mas eu estou retomando porque, como eu disse a vocês, o livro de vocês, ele tem uma abordagem diferente. Ele faz várias retomadas de várias coisas que vocês já viram no passado. Então, esse ano vocês vão ver muita coisa novamente. Bom, verbo significativo é igual ao verbo de ação, né? Você escreveu bastante hoje, ação. Espero o seu convite para um jantar próximo, desejo. Penso muito em você, atividade mental. Já verbo de ligação, ele indica o estado. Ser, estar, parecer. Exemplo, a vida na cidade pequena é muito tranquila. A menina estava mais calma. A sala de aula parecia desorganizada. Esses exemplos em negrito aí dos verbos de ligação estava e parecia, são exemplos de verbo de ligação porque eles não são ações propriamente ditas. A vida na cidade pequena é muito tranquila. A cidade não está praticando uma ação. A menina estava mais calma. Aí não é uma ação que ela praticou, é o estado de espírito dela. E a sala, da mesma forma. Então, verbo de ligação são aqueles verbos em que eu não tenho uma ação propriamente dita, uma ação praticada pelo sujeito. Não é um fenômeno da natureza, mas são verbos
que estão ligados pelo sentido de estado, né? Então, aí os principais, não são os únicos, mas são os principais. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, parecer, virar, continuar e viver. São esses que mais aparecem. Existem inúmeros verbos de ligação, mas a gente sempre vê esses daí. Então, o verbo ser, fulano é feio. Esse exemplo, ele não é uma ação que ele decidiu ser feio, né? A aparência dele, ele é desse jeito. Então, a principal diferença entre um verbo de ligação e qualquer outro verbo de ação ou fenômeno da natureza é essa. Bom, eles não expressam ações do sujeito, como eu acabei de falar. Ligam o sujeito. Quando eu estava dando aula para vocês de verbo de ligação ano passado, acho que esse ano eu também dei uma repisada, eu digo que a função básica do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu atributo, ao seu estado, o sujeito ao predicativo, né? Essa é a principal função dele. Ele não está ali para completar uma ação, ele está ali para fazer essa ligação. Olha os exemplos aí. Eu sou poeta solitário. Minha namorada está atrasada. Pedro parecia feliz em sua casa nova. Todos permaneceram calados. A novela continua enfadonha, cansativa. O rapaz tornou-se um grande político. Esse sentido de tornou-se não é uma ação que ele fez, né? Ele fez alguma coisa na vida dele, atitudes, e que chegaram a esse sentido, que o levaram a ser um grande político, né? Mas não é uma ação em si. Joana anda preocupada. O anda também é muito importante, porque o verbo andar, ele pode ser de ligação, mas ele pode ser um verbo de ação também. Nesse caso aí, é o estado de Joana. A mente dela tá turbulenta, tá pensando em coisas que ela está deixando ela preocupada. Mas, por exemplo, Joana andou toda a rua. Aí é verbo de ação, né? É diferente, perceba. Nós ficamos alegres por sua nomeação, nós viramos fãs. Esse virar aí não é um virar de ação, né? Virei para ver você, aí é ação. Mas virei fã não é ação, é o estado dele. Não era, agora ele é fã. Bom, os verbos de ligação são verbos que ligam o sujeito a uma característica, a um estado. Para ser verbo de ligação, precisa ligar o sujeito a uma característica. Caso contrário, aí vai ser um verbo intransitivo, não vai ser um verbo de ação, tá? Então, eu tenho ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, tornar-se, andar nesse sentido. Toda vez que você vai ver o verbo andar como verbo de ligação, não. Se for andar de ação mesmo, um passo atrás do outro, aí é verbo de ação, certo? Mas ando preocupado, ando distraído, aí é verbo de ligação. Ficar, fiquei chateado, não fiquei com a menina, fiquei com o menino. Aí é verbo de ação. Então, os principais aí, retomando, verbo ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se, encontrar-se.